Será que vale a pena investir em construtoras para viver de renda? E olha, eu não sei você aí na sua região, mas eu aqui na minha, em São Paulo, eu vejo construção civil em todo lugar. É shopping sendo construído, prédios comerciais, apartamentos, condomínios de casa, reformas, enfim. Onde eu passo, tem construção. Você olhando, parece um setor pujante. Aonde você olha, tem. Mas será que vale a pena investir? Aqui é Alberto Tovetti e nesse vídeo eu vou tirar essa dúvida. A gente vai fazer uma análise das 3 maiores construtoras do país, ver os resultados que elas têm e se vale a pena para nós, como investidores, investir nelas. Então, se esse tema for oportuno para você, já peço que você se inscreva aqui no canal para fortalecer a gente aqui também. Bom, bora lá. As 3 construtoras que eu vou trazer aqui para você é a EZTEC, Cyrela e MRV. E a gente vai analisar uma a uma e ver o que os resultados dessas empresas nos mostram e se elas são compatíveis com a estratégia de quem investe para viver de renda, assim como eu. E para isso eu exijo 2 critérios básicos: que seja uma empresa que cresça, ou seja, lucrativa no longo prazo e que pague dividendos regulares todo ano, sem falhar, acima de 6% de média. Bora ver se alguma atende esses critérios? Então vamos começar com a EZTEC. Ela está cotada aqui a 15,17, está com PL de 8,29, PVP de 0,70 e o dividend yield pago no último ano de 7,35. Até aqui bons números. PL abaixo de 10, sendo negociada abaixo do valor patrimonial e com dividend yield acima de 6%. Mas vamos continuar vendo. Olha só, esse é o gráfico de 10 anos e a gente pode observar que ela cresceu bem até 2020. E de lá para cá, só queda. São 5 anos de queda. E se a gente setar o gráfico aqui para os últimos 5 anos, a gente vai conseguir verificar melhor isso, vai ficar mais evidente. Ó, olha só, já pensou se você tivesse comprado em 2020 ou 2021? Você teria pago R$ 38,00 e teria visto cair para 15. Agora, indicadores fundamentalistas. PL a gente já viu, PVP também e o dividend yield atual também já vimos. Está com um ROI aqui de 8,42. Abaixo de 10 eu considero um retorno muito baixo, não é um retorno bom não. E dívida líquida sobre EBITDA está 1,01, uma vez só o EBITDA. Até que está controlada em se tratando de construtora. Agora aqui é dividendos. Vamos ver como a EZTEC se comportou nesse quesito. Olha só, ela até que pagou todo ano, mas tem uma média abaixo de 6%, mesmo tendo tido um pico em comum de 17,38. Deixa eu te dar um toque importante, já que a gente está vendo um pico de dividendo aqui e depois dividendos mais baixos, é uma oportunidade de eu te explicar uma coisa. Muito cuidado ao olhar só a média sem olhar o histórico. Por que eu te digo isso? Porque tem empresas que pagam em um único ano uma porrada de dividendo e nos outros anos não consegue sustentar. Mas por causa daquele ano que pagou muito, a média fica alta. Então, olho vivo com isso. Olhe sim a média, mas olhe o histórico. Porque para a gente que investe para viver de renda, a gente não precisa de pico. A gente precisa de regularidade. Não adianta nada a empresa ter pago 15% em um ano e nos próximos 3, 4 anos ficar 1, 2%. Isso quebra a gente, não funciona. A gente quer essa média de 6% porque é uma média que a gente pode contar. A gente se planeja para ter de retorno esse 6%, que é um valor que a gente pode consumir ou pode reinvestir, né? Agora, se der essa pancada para cima e nos próximos anos segue se arrastando, para a gente não funciona. Que é o que aconteceu aqui com a EZTEC, ó. Depois de 2017, onde foi esse pico, olha só a sequência. Isso aqui é muito baixo, ó. Só nesse ano e no ano passado que pagou mais de 6%. Mas não é de tudo ruim não, porque a gente vê que a EZTEC buscou pagar dividendos todo ano. Tanto que não furou aqui nenhum ano. Mas não tem estabilidade nenhuma para quem quer viver de renda. E aqui a gente tem um lucro líquido. É uma empresa que dá lucro, sim, a gente pode verificar aqui, porém não há uma regularidade. Você pode ver que 2 anos são melhores, depois 2 anos piores. Para você ter uma ideia aqui, eu vou te mostrar os lucros de Itaú. Eu sei que é outro setor, não tem nada a ver, mas é só para te mostrar, é só para você ver o que é uma empresa que tem uma lucratividade crescente. Ó, olha o gráfico de Itaú aqui. Tirando 2020, que foi pandemia, cresceu ano a ano por todos os anos. Crescente, um ano um pouquinho melhor do que o outro. Isso aqui é uma empresa que tem um lucro consistente e crescente ao longo do tempo. E bora para a Cyrela agora. Bom, ela está cotada aqui a 23,49, está com um PL de 6,44 e um P sobre VP de 1,01. Aparentemente está descontada.
e pagou aqui no último ano de dividend yield 2,5%. E aqui a gente pode ver que é sim uma empresa com crescimento importante nos últimos 10 anos, mas ainda não se recuperou completamente da pandemia, como a gente pode ver aqui. Ainda não conseguiu atingir o topo que ela tinha atingido lá em 2020. Indicadores aqui. PL, PVP e Dividend Yield a gente já viu. Então ela está com um ROI aqui de 15,65%. Um bom ROI. E um endividamento equilibrado, ela está com 1,37 vezes o EBITDA só de endividamento. Até 3 vezes o EBITDA eu considero como um endividamento equilibrado. Bom, e aqui nós temos os dividendos. E nos últimos 10 anos, a empresa teve uma média de 4,59. A gente olhando aqui até que pagou um bom dividendo em 2018, 19, 20 e 21. Mas de lá para cá só vem caindo. E antes disso, antes de 2018, também. Então aqui mais uma construtora com pagamentos irregulares de dividendos. Não atinge o nosso critério mínimo de 6% de média. Aqui a gente tem a tela do lucro líquido. E a gente pode ver muita instabilidade. Olha só, teve um prejuízo aqui em 2017, depois trabalhou quase no 0 a 0 em 2018. Depois se recuperou, atingiu o seu topo aqui em 2020, mas caiu novamente e agora vem se recuperando. Enfim, uma montanha-russa louca. E agora sim, a última construtora, a MRV. Ela está cotada hoje a R$ 5,00 e está com um PL. Olha, gente, muita atenção a esse PL aqui. Está com PL negativo. PL negativo significa prejuízo. Como o PL é relação preço sobre lucro, então se essa relação está negativa, significa que a empresa está dando prejuízo. A gente vai poder constatar isso daqui a pouquinho, quando a gente abrir a tela do lucro líquido. Está com PVP de 0,44, muito abaixo do seu valor patrimonial, e incríveis dividendos de 0% ao ano. E aqui, gente, o gráfico de 10 anos, e olha que coisa triste. Se você tivesse comprado ela há 10 anos atrás, você teria pago 6,15. E hoje, 10 anos após, ela está mais barata. Está R$ 5,00. Deus me livre. Indicadores fundamentalistas aqui agora. O PL a gente já viu, está negativo. P sobre VP 0,44, dividend yield de nada. Vamos aqui para o ROI. ROI de menos 7,82. Está dando prejuízo. ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. E se é negativo, é porque não tem retorno nenhum. Está tendo prejuízo. E olha o endividamento de MRV. Está explicado. Mais de 15 vezes o EBITDA. Dívida altíssima. E agora então com o aumento da Selic para 14,25, situação crítica. E vamos dar uma olhada aqui nos dividendos. Os últimos dividendos pagos foram em 2022. De lá para cá não pagou mais nada e com isso está com uma média dos últimos 5 anos de 2,5%. Mas mesmo nos anos que pagou, apenas em 2018 conseguiu pagar mais de 6%. Em todos os outros anos, abaixo de 6%. E agora o lucro líquido. Olha aqui, não disse? Prejuízo nos últimos 4 anos. Quando o PL for negativo e o ROI for negativo também, é porque está dando prejuízo. Bom, mas e aí? Agora que você já conheceu os resultados das 3 maiores construtoras do Brasil, qual é a conclusão que você chega? E a conclusão aqui para mim é simples. Se você quer viver de renda, quer ter todos os anos pelo menos 6% de dividendo, sem falha, sem furo, sem susto, infelizmente não são as construtoras que vão te proporcionar isso. O setor da construção civil é muito sensível, é impactado por tudo, principalmente pela alta da Selic. Com os juros subindo do jeito que está hoje, que nos últimos dias a nossa Selic saiu de 13,25 e foi para 14,25, aumentou 1 ponto percentual. Com isso, os consumidores têm dificuldade em financiar imóveis, com isso as vendas caem. E com as vendas caindo, os novos lançamentos de empreendimentos são afetados. Eu, particularmente, não tenho nenhuma construtora na minha carteira, porque todas passam longe dos meus critérios, que é crescer de forma consistente e pagar um dividendo mínimo de 6% de média. Então, se você quer viver de dividendo, você precisa entender o seguinte, que o dividendo é pago com um lucro. Então, você tem que escolher empresas que tenham lucros crescentes, para que possam te pagar dividendos regulares e crescentes também. Porque se o lucro cai, cai o dividendo. Se o lucro zera, zera o dividendo. Então era isso. Antes de fechar, é importante te dizer que nada disso aqui é recomendação de compra. Mas se você investe para viver de renda assim como eu, construção civil não é o nosso setor. Então fique esperto aí para você só ir em coisa boa. Beleza?
Então, se você curtiu, dá essa moral aqui pra gente, se inscreve aí no canal para receber novos vídeos que em alguma coisa vão te auxiliar aí, eu tenho certeza. Valeu demais, tamo junto e até o próximo vídeo.